Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre um tema muito importante que são as doenças oncológicas, os cânceres de uma forma geral. E o que eu queria dizer é que temos uma notícia boa, que a população está envelhecendo, com qualidade de vida, com saúde. E o normal das doenças, dos cânceres, é aparecer no idoso. Então, quando a gente tem um país ou uma região que tem uma mortalidade elevada por câncer, isso é um indicativo de bom desenvolvimento social daquela região. Então, o ideal é a gente envelhecer com saúde, e como os cânceres eles são mais prevalentes nos idosos, a população morrer mais de câncer. Então, por exemplo, morrer de doenças infecciosas como diarreia, pneumonia, dengue, zika vírus, isso não é um bom indicativo de saúde. Isso é um marcador que ainda precisa melhorar muito as políticas de saúde pública. E hoje no Brasil, a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares, e aí a gente tem liderando aí o infarto agudo do miocárdio e o AVC, que é o derrame. E em segundo lugar, vem os cânceres. Em termos de população, o tumor mais prevalente são os tumores de pele não melanoma. Quando a gente exclui esse tumor, a gente considera no homem o tumor mais comum, o tumor de próstata, logo em seguida vem os tumores de intestino e depois o tumor de pulmão, o câncer de pulmão em terceiro. Nas mulheres, a gente tem o câncer de mama em primeiro, depois o câncer de intestino, logo em seguida o câncer de colo de útero, em quarto lugar o câncer de pulmão. Isso é um fato que as mulheres fumam menos que os homens, então o câncer de pulmão nas mulheres vem em quarto. E em termos de estratégia de rastreamento, o problema do câncer não é o diagnóstico, é a falta do diagnóstico. Quando a gente não consegue fazer o diagnóstico do câncer numa fase inicial, quando ele é potencialmente curável, a gente às vezes não consegue oferecer muito em termos de medicina para o paciente, para aquele paciente com tumor avançado. Então, por isso a importância dos exames de rastreamento populacional contra o câncer, as estratégias de rastreamento. E no homem a gente tem a estratégia de rastreamento para o câncer de próstata, que é o exame do PSA e o exame do toque retal, que deve começar a partir dos 45 anos para aqueles pacientes com fatores de risco. E para o câncer de intestino, que as avaliações devem começar a partir dos 50 anos. Na mulher, a gente tem o exame de rastreamento para câncer de mama, que é a mamografia, e o exame preventivo, o famoso Papa Nicolau, que a mulher deve fazer anualmente para a prevenção do câncer de colo de útero. Com relação ao tumor de intestino, as avaliações elas devem começar a partir dos 50 anos, e aí quem vai definir a melhor estratégia de rastreamento vai ser o seu médico assistente. Existem estratégias de rastreamento com colonoscopia, retossigmoidoscopia rígida e o sangue oculto. E quando o paciente ele tem um parente de primeiro grau, pai ou irmão, que tiveram a doença, esse rastreamento ele deve começar 10 anos antes do caso índice. Então, por exemplo, se tiver um irmão que teve um câncer de intestino aos 53 anos, o rastreamento desse paciente ele deve começar aos 43 anos. Com relação ao câncer de pulmão, que também é prevalente, a gente vem desenvolvendo estratégias de rastreamento para o câncer de pulmão com tomografia de tórax, mas isso ainda não é uma medida para ser aplicado na saúde pública. A gente precisa de mais estudos robustos para poder aplicar isso como estratégia de rastreamento geral. Então a notícia é essa, a gente está envelhecendo, com saúde, e o câncer é uma doença que se apresenta mais nos idosos, e o problema do câncer não é o diagnóstico, é a falta do diagnóstico. Então, diagnosticar o câncer numa fase inicial, fazer o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. Grande abraço!